receber aqui o pastor Bernini, que está na mensagem essa manhã para nós, a palavra de Deus. Eu não sei, tem visitantes hoje? Não foi anotado aí? Eu não vi, Zé, não é visitante, ela é de lá de Pedro. Seja bem-vindo lá aqui. Está ele. Está ali, né? Máscara, fica meio. Deus abençoe, são bem-vindos vocês aqui, viu? A igreja é nossa. Estamos dentro da própria igreja aqui. Louvado seja Deus. Tem mais alguém que está nos visitando hoje? Não dá visita, ela é bem cuida. Então, não tem visitante hoje, então. Pastor Bernini, vamos orar assim. Aleluia. Vamos estar atentos à voz do Senhor. Pai querido, aleluia. Deus eterno, o Senhor é o dono da nossa vida. Aleluia. Tua é a igreja, Senhor. Aleluia. E teu é os teus ministros. Aleluia. Portanto, usa teu vaso para que nós possamos ser alimentados pela palavra que vem do teu coração, para o coração do teu servo, e ele vai falar a nós. Em nome de Jesus, Pai, derrama a tua graça. Amém. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos alegres porque nós estamos na casa do Senhor e na presença do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Desde que o culto foi iniciado, nós já temos sentido a presença de Deus. Aleluia. E Ele se faz presente e vai continuar se fazendo presente no nosso meio. Muito bem, eu estava aqui pensando naquela canção, né? Eis que vejo os céus abertos. E Ele está mesmo para nós nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Eu posso contemplar Jesus olhando para nós nesta manhã. Nós já temos aqui ouvido 2 porções da palavra e graças a Deus, nós que somos cristãos já temos recebido, já está no nosso depósito. Aleluia. Aleluia, para que nós possamos durante a semana remoer, né? Aleluia. Glórias a Deus. E meus queridos irmãos, eu quero agradecer esta oportunidade e dizer aos irmãos que eu estou muito alegre com meu Jesus, desde quando eu o aceitei como meu Salvador. Aleluia. E já faz um bom tempinho. E eu me lembro ainda do momento que eu levantei a minha mão para o Senhor. E meus amados irmãos, uma coisa que eu tenho dado muito valor é do primeiro amor. Do primeiro amor. É um momento muito importante para nossas vidas. E meus queridos irmãos, o Senhor, Ele tem confirmado as suas promessas em nossas vidas, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esses anos que eu tenho vivido na presença desse Deus maravilhoso, Ele sempre tem, meus queridos irmãos, me dado vitória. Vitória. É a fidelidade dele para com o seu povo, para aqueles que são escolhidos, para aqueles que são propriedades dele.
Nós somos propriedades do Senhor, irmãos. Aleluia. Aleluia. E eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse sentido, nesse aspecto. Meus queridos irmãos, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Venha o que vier, nós temos que nos prostrar diante dele. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa certeza de um dia estarmos com ele, meus amados irmãos. Eu quero ler aqui junto com os irmãos. Por favor, abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, e versículo de número 20. Eu estava meditando, meus amados irmãos, nessa passagem aqui, em Gálatas. Glória a Deus. Nós vamos aqui aprender grandes lições. É uma carta importantíssima que Paulo escreveu aos Gálatas. Todos já encontraram? Diz assim, meus queridos irmãos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, estão vendo aí a profundidade desse versículo aqui, que Paulo, através do Espírito Santo, ele transmite a nós. Nós olhando aqui, meus amados irmãos, como eu disse, Paulo é o autor dessa carta, e ele escreveu por volta do ano 57, mais ou menos, depois de Cristo. E ela nos traz uma mensagem muito poderosa, e que nós devemos, meus amados irmãos, nos observar. Nós devemos, com muita propriedade e com muita sabedoria e entendimento, meus queridos irmãos, trazer para a nossa vida, para que nós possamos, meus queridos irmãos, servir ao Senhor melhor. Porque a palavra de Deus, meus queridos irmãos, ela é a nossa bússola. É através dela que nós vamos aprender muitas lições enquanto nós estivermos aqui, para servir melhor o Senhor e também dar testemunho do Evangelho. Paulo, ele tinha muito cuidado, não é? Quando ele escrevia as suas cartas para a igreja. Então observe bem, meus amados irmãos, aqui nós podemos ver no capítulo 1, Paulo, ele defende de forma veemente o Evangelho que ele pregava. Olha que observação grandiosa para nós que somos cristãos. Eu já disse para ali, Toyocal, eu estou desprezando essa palavra crente. Cristão, os seguidores de Cristo, isso tem mais peso para nós, porque crente, para mim, olha, não quer dizer nada, porque muitas pessoas usam até essa palavra, né? Crente é aquele que crê, e pode crer em muitas coisas, mas o cristão não. O cristão, ele crê, meus amados irmãos, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é? Então observe, Paulo no capítulo 1, ele defende de forma veemente o Evangelho que ele pregava. Agora eles perguntam: e nós, seguidores de Cristo? E nós, como cristãos, estamos observando isso? Estamos fazendo como Paulo fazia, sem perder tempo?
dedicando a evangelização, a pregação do Evangelho? Se nós estivermos fazendo isso, nós estamos no centro da vontade de Deus. E Deus se agrada quando nós, meus amados irmãos, pregamos a sua palavra, levamos o seu Evangelho. Porque, meus irmãos, todos nós que estamos aqui, temos recebido de graça esse Evangelho. Muitos pagaram o preço para que hoje nós estivéssemos desfrutando desses momentos tão gloriosos aqui na terra. Porque o cristão, quanto mais ele se chega à presença de Deus, mais, meus amados irmãos, ele está próximo de estar com o Senhor na glória, porque nós aprendemos aqui. Aprendemos aqui. Outra coisa, meus irmãos, observe aqui, olha, no capítulo 4 dessa carta, Paulo explica como os gentios se tornaram filhos de Deus por adoção mediante a fé. Uma das coisas que eu estava lendo foi que antes da conversão de Paulo, ele vivia, meus amados irmãos, sobre a lei. E quando ele encontra com Jesus a caminho de Damasco, então ali ele, quando se levanta, não é? E passa por aquele processo, não é? E ele recebe agora o nome de Paulo. Ele começou a enfrentar sérios problemas. Sabe por quê, meus amados irmãos? Os primeiros seguidores de Jesus, os primeiros discípulos, eles ainda estavam enraizados no judaísmo. E Paulo, quando ele começa a ter entendimento da nova aliança, quando ele tem a convicção que de fato Jesus veio, e ele teve dificuldade, porque os discípulos ficaram presos ainda no judaísmo. E nós vemos aqui, olha, nesse capítulo 4, Paulo explica como os gentios se tornaram filhos de Deus por adoção mediante a fé. Paulo teve, meus amados irmãos, que buscar sabedoria do alto para que ele pudesse dar entendimento para os discípulos, porque eles não aceitaram fácil, não. Jamais eles concordariam, mas o Espírito Santo é aquele que convence. Aleluia! Jesus já tinha sido assunto aos céus, e ele prometeu o quê? Que enviaria o Espírito Santo. E foi esse Espírito Santo que convenceu, através da fala de Paulo para aqueles primeiros discípulos, não é, que havia se convertido antes até de Paulo, mas agora Paulo, já cheio do Espírito Santo, convenceu-os para que nós, meus amados irmãos, também recebêssemos este Evangelho. Aleluia! Glórias a Deus nas maiores alturas. Mas não foi fácil não, viu? Não foi fácil. Convencer aqueles primeiros discípulos não foi fácil. Até que Deus foi fazendo a obra, né? E aí pronto, o Evangelho deslanchou, irmãos, no meio ali do povo, da igreja. Então, meus queridos irmãos, observamos aqui uma coisa. Isso é só mais para os irmãos adquirir um pouco mais de conhecimento. Nós vemos que, sem sombra de dúvida, o apóstolo Paulo é o maior apóstolo da cristandade, e é o nome mais influente do cristianismo. Agora, ele pagou um preço muito alto também. Agora, isso depois de Jesus Cristo. Claro, depois de Jesus Cristo. Primeiro é Jesus, depois o apóstolo Paulo. Nós podemos ver isso, meus amados irmãos, durante o seu ministério, durante a sua vida. O apóstolo Paulo, ele tinha uma vida, meus queridos irmãos, direta com Deus. Direta. Paulo, ele
ele não saía da presença de Deus. Ele era um homem íntegro, um homem que havia se convertido mesmo ao Evangelho, meus queridos irmãos. Então Paulo, ele rompeu o cordão umbilical com o judaísmo, deixando de ser uma religião regional, conforme eu disse no início, que os primeiros discípulos ali, eles não abriram mão não, eles queriam ainda ficar no judaísmo. Mas Paulo teve trabalho, mas Deus deu vitória para ele, aleluia. Então, era uma religião regional, não é? Agora, deixou de ser uma religião regional para ser uma grande potência evangélica no mundo. E nós, que estamos aqui nesta manhã, fomos alcançados. E muitos têm sido alcançados. E muitos ainda irão ser alcançados, meus amados irmãos. Por isso que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que, meus amados irmãos, continuar anunciando o Evangelho. Nós temos que continuar, meus amados irmãos, apoiando a obra missionária, para que se cumpra a vontade de Deus. Nós temos aqui, meus queridos irmãos, na Ásia, ainda nações fechadas. Será que todos nós que estamos aqui estamos nos preocupando com a Ásia, no qual nós estamos hoje? Aqui bem perto de nós, a Coreia do Norte totalmente fechada. Então, esse evangelho veio para eles também. Veio para todos. E, meus queridos irmãos, uma coisa que me chama a atenção, sabe? Paulo, na sua sabedoria, não é? Porque Paulo, ele era um homem culto, estudado. Ele estudou nas melhores faculdades. E nós observamos que ele era um homem que ele dominava 3 culturas. Olha como Deus, ele sabe usar as pessoas, né? Deus já sabia que ele tinha esse potencial. Ainda que o seu coração era duro, voltado para o judaísmo, mas Deus sabia que em dado momento tudo ia se resolver. Como se resolveu? Foi só ele cair no chão, né? Cair no chão cego, depois ele levanta um novo homem. É assim que Deus faz conosco. Às vezes nós temos um coração duro, né? Coração fechado. Às vezes nós não temos nem coragem de perdoar um irmão, não é? Às vezes nós caminhamos junto com a igreja e o nosso coração está endurecido, é que nem uma pedra. Mas Deus tem um momento certo de trabalhar, não é? Ele pega lá uma marreta, né? Depende, né, da sua dureza, né? De repente ele pega uma marreta de 1 quilo, dá para desmiuçar, né? Agora, se for mais duro, ele pode usar uma de 5. É assim que ele faz, irmãos. É assim que ele faz. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. E é tão bom quando Deus corrige, né? Aqueles que Ele ama. É tão bom. Não é verdade? Então, meus queridos irmãos, Paulo era um homem que dominava 3 maiores culturas da época. Sabe qual era? A judaica, a romana e a grega. Olha como ele tinha facilidade de transmitir aquilo que Deus dava para ele. Por isso que, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, como eu disse aqui, ele, sem dúvida alguma, ele era um grande apóstolo. Um grande apóstolo. E nós temos que ser imitadores dele, assim como ele foi de Cristo. Hoje, meus irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor. Olha aí, ó. Não é? O pão e o cálice. Todos
todos nós aqui vamos participar dele. Isso em memória a Ele, o Senhor, que deixou o seu esplendor e a sua glória, meus queridos irmãos, por cada um de nós que estamos aqui e por aqueles que ainda hão de aceitá-lo como Salvador. Outra coisa que eu vejo aqui e gostaria de passar para os amados irmãos, que Paulo, ele havia aprendido aos pés do doutor Gamaliel, um homem que também era conhecedor da lei, sabe? E ainda fazia parte do Sinédrio. Ele foi aluno de Gamaliel. Então, meus queridos irmãos, era um homem que verdadeiramente ele tinha condições de receber tudo o que recebeu para passar para a igreja de hoje, nos quatro cantos da terra. Bom, ele, é claro, ele era inspirado pelo Espírito Santo, né? E nós vemos que aqui ele trata conosco uma passagem maravilhosa, irmãos. Olha, preste atenção. Ele trata conosco aqui. Olha o que ele disse aqui, olha. Já li, olha outra vez. Já estou crucificado com quem? Com Cristo. E vivo, não mais eu. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque muitos, quando aceitaram a Cristo como seu Salvador, eu creio que aqui tem irmãos que aceitaram a Cristo tem 1 ano, outros têm 2, 5, 10, 30, 40, como eu, não é? Pastor Inácio, muito mais do que isso. Mas tem pessoas que, meus amados irmãos, não observam bem isso aqui. E Paulo escreve para os Gálatas, não é? Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu. Então tem pessoas, tem cristãos que aceitam a Cristo, eles seguem até um determinado tempo, né? E depois ele se esquece, ou então não dá muita importância para com a palavra, e aí começa sabe, é como diz o livro de Joá Caetano, o título, né? Ele está cambaleando como se fosse um bêbado, não é? Fica ali cocheando entre dois pensamentos, conforme já foi dito aqui, pessoas que às vezes estão dentro do templo, mas o pensamento está distante, está longe, pensando nas contas, nos problemas, nas dificuldades. Não, esse momento aqui é muito especial para nós que somos cristãos, irmão. Nosso Deus, Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Então, nós temos que ter uma vida, sabe, meus amados irmãos, crucificada com Cristo. Olha aí, ó. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Dá para você fazer essa reflexão nessa manhã? Cristo vive em você? Ele vive mesmo? Ou só no dia de Santa Ceia? Ou só quando você vem no culto? E quando vem a dificuldade? E quando vem a aprovação, as provações? Porque a Bíblia diz que nós, meus amados irmãos, iríamos viver tudo isso. Agora, nós precisamos aqui ver se nós vivemos para Cristo. Será que de fato nós estamos crucificados com Ele? Porque hoje nós vemos muitos cristãos que ao invés de estar crucificado com Cristo, eles estão só ao pé da cruz. Essa aqui é a grande verdade, irmãos. É a grande verdade. E Paulo aqui, ele trata aqui com muita propriedade. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Será que nós podemos falar isso nessa manhã?
É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Nós temos que deixar de ser aqueles cristãos que, por qualquer coisinha, sabe, pede licença para Jesus. Ele disse, Senhor, dá licença um pouquinho que eu vou tratar aqui como humano agora, como meu eu. Mas tem, pastor? Tem, claro que tem. Tem pessoas que regaçam as mangas, né? E afronta o seu irmão com palavras, com gestos que não se agradam ao Senhor. Então a gente vê que nós precisamos estar crucificados com Cristo. O Senhor pagou um alto preço, meus amados irmãos. Ele deixou todo o seu esplendor e a sua glória. Ele se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para que nós tivéssemos uma vida dissolutamente errada? Não! O Evangelho, ele transforma, ele vivifica, ele esclarece o mais vil pecador. E nós somos servos de Deus, irmão. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Por isso que nós temos que ser crucificado com Cristo a todo momento. A todo momento, irmãos. E Deus vai se agradar de cada um de nós, se assim nós o fizermos. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente tem visto muitos cristãos imaturos. Estão precisando crescer. Parece que ainda estão tomando leite. Parece que são neófitos na fé. Sabe? Está precisando além de participar dos movimentos da igreja, culto de oração, culto de ensino e os cultos dominicais, não é? A escola bíblica. E além disso, na sua casa, realizar o seu culto com o seu cônjuge, com a sua família, ler a palavra de Deus. Você não precisa me responder. Que o Espírito Santo esteja te falando nesta manhã. Isso é ser crucificado com Cristo, irmãos. Sabe, tolerar os outros, guardar a sua boca. Hoje, muitos cristãos estão usando a mentirinha relativa. Isso não tem problema, isso é coisinha pequena, não posso, não sei o quê. E aí, sabe o que acontece? O inimigo só vai te tragando. E aí você só vai se enfraquecendo, você vai se distanciando das bênçãos de Deus, da presença de Deus na sua vida. Entende, meus irmãos? Então essa é a palavra que o apóstolo Paulo escreveu, esta carta aqui aos Gálatas, né? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. Olha aí, que observação grandiosa para nós, pela fé. E lá em Hebreus 11, esclarece para nós, esclarece a fé, que a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E prova das coisas que não se vê. Por isso que lá em Hebreus 11 está recheado lá. Esse capítulo está recheado de homens que nos deram exemplos de fé. De fé. Mas por que foi registrado? Só para estar registrado? Não, para que nós, meus amados irmãos, pudéssemos também fazer o mesmo. Servir a Deus com fidelidade. Ser crucificado com Ele. Aleluia! Glórias a Deus, ter uma vida mudada. Ter uma vida mudada. Olha, irmãos, me perdoe, mas é o Senhor. Não tem como. Não
tem como, irmãos. Uma igreja que verdadeiramente tem posse da Bíblia Sagrada e que os irmãos saibam ler. Meus queridos irmãos, não há dificuldade. Não existe dificuldade, meus amados irmãos. Se você buscar sabedoria, Deus vai lhe conceder para você entender os propósitos dele. Não dá para errar, irmãos. Não dá. Ainda que o velho homem que está lá internado, ele pode se manifestar, mas você tem um advogado. Um advogado. Você pode, meus queridos irmãos, chegar a Deus a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia. Olha que Deus maravilhoso. Olha, meus amados irmãos, ser seguidor do cristianismo é algo tremendo, é algo maravilhoso, é para nós os escolhidos, meus amados irmãos. A Bíblia diz que nós somos coluna e firmeza da verdade. Sabe? Você, eu, todos nós que estamos aqui somos privilegiados, porque Deus é que nos escolheu. Deus é que nos tirou lá do lamaçal do pecado, nos tirou de dentro dessas trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. E você está dando, assim, valor ao Evangelho, a sua nova vida. Você está crucificado com Cristo? Ah, pastor, eu sou cheio de problemas. Não. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas provações, a nossa luta, irmãos, entregamos a Deus em oração. Não é fazer conforme muitos fazem, quer chutar tudo. Não dá mais, eu não sei o quê. Não, irmãos, se nós estamos crucificados com Cristo, nós somos capazes. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito bem. Irmão, ficar no pé da cruz não ajuda. Temos que estar na cruz. Viu? Foi aí que Jesus venceu. Foi aí que ele venceu. Ele precisou passar por isso, para que ele pudesse bradar bem alto: Pai, está tudo consumado, eu venci. Ainda que ele teve aqueles momentos lá em Getsemane, mas ele foi em obediência ao Pai, e essa obediência o levou até a morte de cruz, irmão. Era a morte mais horrível da época, mais humilhante da época. Jesus enfrentou por mim, por você e por todos nós que estamos aqui, e por aqueles que ainda estão aguardando o momento de aceitá-lo como Salvador. Olha que coisa linda! Valorize isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Por favor, vamos ser autênticos cristãos. Não vamos compactuar com as coisas deste mundo. Não vamos, meus amados irmãos. Vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Então, observe bem, ficar ao pé da cruz não ajuda. Temos que estar na cruz. Viu? Foi aí que Jesus venceu principados e poderes de todas as hostes do inferno. Olha aí. Foi ali que ele venceu. Tudo isso por nós, a sua igreja. A sua igreja. E como Deus nos ama, irmãos. Como Deus nos ama. Antes de você cometer qualquer coisa, qualquer falha, qualquer deslize, não é? Você pensa 3 vezes, meu querido irmão. Deus, quais são as consequências? Eu vou perder, né? A comunhão com Deus. Eu vou ficar desligado. Então
torna a pensar, mas vai valer a pena mesmo? Eu estou trocando a minha salvação, a minha paz, que o mundo não dá. Vai valer a pena eu fazer isso, praticar isso? Eu vou deixar de estar crucificado com Cristo, que deixou a sua glória por mim, pecador? Isso é racional, irmãos. É racional. Sabe? Nós temos que ser a luz do mundo, irmãos. Nós somos escolhidos para isso. Por onde quer que nós passarmos, nós exalarmos o bom cheiro de Cristo. É exalar o bom cheiro de Cristo, irmãos. As pessoas vão te olhar e vão reconhecer você como uma pessoa cristã, cheia de fé, no Nazareno, no Filho de Deus. É isso que é maravilhoso, irmãos. É isso que é maravilhoso. Quantas autoridades gostariam de estar no nosso lugar? Mas a posição, meus queridos irmãos, olha, atrapalha, impede a posição. Quantos gostariam? Quantos desses homens admiram os cristãos? Quantos? Nós temos visto grandes empresários, sabe? Que eles já têm assim, a estratégia de só contratar, admitir pessoas cristãs, porque sabe que são pessoas diferentes, não compactuam com o mundo, não são corruptas, não são mentirosas, são sinceras. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Aqui mesmo nessa nação, quando você fala que é um cristão, meu Deus, estou te falando, eu fui dar baixa da prefeitura agora, né? E interessante, que coisa extraordinária, Deus nos honrando, irmãos. Sabe, depois que já estava tudo certinho, ainda agradeceram, sabe, com aquele gesto, sabe, e desejou boa viagem. Que coisa extraordinária, porque já sabe que eu faço parte do Evangelho. Claro, me identifiquei assim, no primeiro momento que eu cheguei, já me identifiquei. Na delegacia, a mesma coisa, não é? Eu fui renovar minha carta agora, não peguei a hora ainda, viu? Não peguei ainda, é a verdinha agora, né? Azul para verde. Interessante, irmão, porque eu tive que fazer um teste acima de 70 agora, você passa pelo teste, e a coisa vai só apertando. Vai apertando mesmo, porque eles querem liquidar esses japoneses que já estão aí com 85, 90 anos dirigindo, e o negócio está sério, está sério. Então eu fui fazer aquele teste lá, né? E aí Deus colocou, foi um anjo para mim ali, viu, pastor? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa, irmão, ser crente não, cristão. Que coisa maravilhosa ser cristão, irmãos. Eles nos respeitam, sabe? Me ajudou. Eu fiz o teste de volante com ele, não é? Eu fiz o exame de vista com ele, um exame de vista que tem os dois farol lá, né? O brabinho lá, cega a pessoa, né? Então, irmãos, e sabe, no final, eu peguei o envelope, né, da aprovação, e ele ficou assim um pouco distante de mim, e veio despedir de mim, irmãos, assim, sabe, se curvando. Irmão, vale a pena servir a esse Deus, irmão. Observe essa advertência do apóstolo aqui, por favor. Vamos ser valorosos para Deus, irmão. Vamos dar testemunho do Evangelho, meus amados irmãos. Se você não sabe pregar, então você sabe dar testemunho. Claro, por onde você passar, lá no seu trabalho, todo mundo vai saber que você não compactua com os manjares. Não. Assim como foi Daniel. Irmãos, valorizar a nossa salvação, valorizar o cristianismo, irmãos.
Nós somos escolhidos do Senhor, irmãos. Aleluia. Nós somos a coluna e firmeza da verdade, irmão. Não vamos nos esquecer disso, não. Viu? Não vamos nos esquecer, não. Puxa, a hora já passou, né, pastor? Mas, irmãos, olha o grande problema aqui, ó. Olha o grande problema. É que nós temos a tendência de viver uma vida dupla. Estou sendo duro, irmãos? É a palavra, não sou eu, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos recomenda, assim como ele fazia, não é? Para nós fazermos também. Não é ficar ao pé da cruz, né? Fica ali, né? Não, é ser crucificado com ele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo precisa viver em nós, irmãos. Nós temos que ser diferente. Então, tem pessoas que têm essa facilidade. Meu Deus! Amadureça! Amadureça! O grande problema é que nós temos a tendência de viver uma vida dupla. Eu quero viver de acordo com os meus planos, minha vontade, meus ideais, meus pensamentos. Isso te combina. Isso faz com que você seja excluído. E Deus não quer isso, irmão. Deus nos ama, irmãos. Por favor, vamos refletir nesta manhã. Olha aí, tu vai participar da Santa Ceia. Esse momento tão sublime, sabe? Você vai relembrar os momentos de Jesus, sabe? Na cruz do Calvário. O pão simbolizando o corpo dele, ferido ali. E o cálice simbolizando o sangue que ele derramou por cada um de nós aqui. Não deixe o inimigo apagar esta mensagem no seu coração, não. Remoe ela. E se for o caso, volte ao primeiro amor. Volte. Foi a mensagem que Jesus deu para a igreja de Éfeso, né? De Éfeso. Volta lá atrás. Vê aonde você caiu. Olha aí. Que coisa maravilhosa esse evangelho, irmãos. Essa nova aliança. Olha aí, viver na dispensação da lei é coisa séria. Era isso que o Paulo fazia, né? Achando que estava agradando a Deus, perseguindo os cristãos. Mas, meus amados irmãos, ao mesmo tempo, quero viver com Cristo. Essa é a razão da falta de poder e da frieza espiritual de muitos. O apóstolo Paulo também afirma que esta vida tem que ser vivida pela fé e não por emoções passageiras. Meu Deus, o negócio aqui é forte, eu gosto muito disso. Eu gosto, porque fala comigo. Eu tenho que ser crucificado com Cristo a todo momento. Eu não posso ter uma vida dupla. Ou eu sou, ou eu não sou. Está forte, irmãos? É assim mesmo, a palavra de Deus é boa e Deus corrige a cada um de nós. É isso. É isso aí, irmãos. Glória a Deus nas maiores alturas. Esta é a razão da falta de poder e da frieza espiritual de muitos. Precisamos da plena liberdade para que Cristo use a sua vida poderosa em nós. É isso que Ele espera. Vamos usar poderosamente. Precisamos crer que nosso eu já foi crucificado com Cristo e também crer que Ele está vivendo em nós. Então você tem muita coisa para remoer. Tem muita coisa para você remoer. Então você vê que coisa interessante, né? Olha só, as nossas atitudes são muito diferentes das atitudes de Cristo. Precisamos verificar se realmente estamos mortos, não é?
E é aqui que entra a doutrina da justificação, ensinada por Paulo lá em Romanos 5, 1 a 9. É, irmãos, pela fé. Pela fé, nós podemos vencer todo e qualquer obstáculo. Eu vou ter que parar, mas eu quero agradecer aos amados irmãos. Eu teria alguma coisa para concluir, mas aprove a Deus uma outra oportunidade, né, pastor Inácio? Sei lá. Já tirei o meu reentre. Já tirei o meu reentre, né? Tirei o meu reentre. Estou fazendo tudo conforme um cristão deve fazer. Eu nada pendente. Eu tinha até que ir 2 vezes na prefeitura. Você sabe quanto que eu tinha que pagar lá uma diferençazinha? 44 centavos. 44 centavos, né? Tem que pagar. O japonês é assim, tem que ser. Eles gostam. Sabe? Eles gostam. Tive que ir lá 2 vezes porque eu tenho o Cocumi, né? E tenho o outro da terceira idade, que é o tal de help lá, o socorro. Esse daí. Então, É isso aí mesmo. eu tinha esquecido, sabe? Aí eu tive que voltar lá. E aí acertei também. Então é tão bom, irmãos, quando a gente anda. A gente é uma carta, né, irmão? Vida por qualquer um. Tem pessoas que saem do Japão e não quer saber de nada. Não dá baixo em nada. Vai. Aí depois quando quer voltar, chega aqui. Aí a folha da dívida já, sabe? Aí depois fica bravo. Mas graças a Deus, irmãos, estarei indo e Deus sabe o tempo e as estações e tudo mais, né? Nós vamos descansar no Senhor, nós continuaremos orando pela igreja, por esse ministério aqui, né? Para que Deus continue abençoando grandemente. O Senhor tem propósitos, né? E meus amados irmãos, eu quero agradecer o carinho dos irmãos, viu? O carinho dos irmãos, graças a Deus, não tem nem em nenhuma congregação desse ministério, né? Nenhuma picuinha, nada. Estou saindo em paz, que coisa boa. É assim que o cristão tem que ser, né? Sair em paz, tudo certinho, é uma bênção, né? E continuar orando ainda, porque a porta fica aberta, né? Fica aberta. Aí, se Deus novamente nos conceder a oportunidade de voltar, então está tudo certinho, né? Não tem nenhuma manchinha para atrapalhar. Não é verdade, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Então que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E é a última vez que a gente se vê, né? Então, dia 22, a gente está embarcando para o Brasil. Os irmãos sabem que a gente vai enfrentar dificuldade no Brasil também. Acho que muito mais do que aqui. Eu já estou maquinando. Muito mais do que aqui, porque aqui nós temos aí tranquilidade na questão da segurança, né? A segurança aqui é uma maravilha. E também o respeito que eles têm para conosco, eles têm. Eles gostam do povo brasileiro. É que existe aí uma meia dúzia que vive fazendo atrapalhada, né? E aí às vezes até mancha nós que somos fiéis, né? Cristãos, honestos, né? Cumpridores dos deveres. Se você não está cumprindo os seus